Muito boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs, encarnados e desencarnados. Que a paz do nosso Pai Maior nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que possa trazer tudo o que a gente veio buscar nessa noite, um tanto quanto fria, mas, com os corações bem aquecidos. Não julgueis para não ser julgados. A gente julga os outros? Hoje você julgou alguém? Não. Tem gente aqui que já passou assim já está numa elevação espiritual, assim, né? Não é o meu caso, tá? Particularmente não é o meu caso. Mas vamos lembrar de uma figura lá de trás, chamada Jesus Cristo. E ele um dia estava ali, tranquilão, numa boa, e aí então chegam os fariseus, os escribas, e trazem a ele uma mulher. E dizem: Jesus, mestre dos mestres, esta mulher foi pega em adultério, e pela lei mosaica nós devemos apedrejá-la. O que o senhor acha disso? Jesus pegou, como quem não queria nada, abaixou, começou a escrever na terra. E aí, mestre, o que tu falas? Ele levantou a cabeça. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Voltou e continuou escrevendo na terra. Nesse momento, os mais velhos começaram a sair. Depois os de meia idade. Depois os mais novos. Depois as mulheres, porque tinha mulher que ainda apedrejar também, Também. E só ficou ela, a adúltera. E aí, então, Jesus pergunta: onde estão seus acusadores? Ela: não sei. Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O que Jesus escreveu na terra que fez tanta diferença? Segundo escritos teológicos, naquele momento Jesus estava colocando o pecado de cada pessoa que ali estava. E aí os que olhavam falavam: acho que não vai rolar, E saía fora. Por quê? Quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Somos perfeitos? Não somos perfeitos. Mas por que a gente julga a perfeição do outro? Porque com quem você convive? São perfeitas as pessoas que você convive? Pessoas imperfeitas convivendo com pessoas imperfeitas, e a gente exige a perfeição do outro. De que forma eu vou exigir a perfeição do outro se eu não sou perfeito? Se um dia você achar uma pessoa perfeita aqui nesse planeta, deixa ela em paz, Deixa ela caminhar e você vai para o seu lado. Não vai atrapalhar a evolução dessa criatura, Nós estamos num mundo de provas e expiações. Um mundo ainda que não é de prazeres, de felicidade, e não é de perfeição. Quem aqui na escola nunca tirou uma nota baixa? Normal. Nós vamos errar. Quem aqui nunca errou? Levanta a mão. Vou colocar as duas no bolso, para não ter problema. Todos nós erramos e vamos errar ainda. E não é macumba, não. Você vai errar. Porque é um mundo, é um planeta escola. É um planeta que estamos aqui para aprender. E no processo de aprendizagem é normal cometermos erros. Mas
é tentando, não cometendo, mas lembra que Jesus falava? Vá e não peques mais. Aprendeu? Não cai no mesmo erro. E continua a sua caminhada evolutiva, porque ninguém está aqui a passeio. Todos nós estamos aqui para evoluir. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ainda a gente comete aquelas gafes, né? Primeiro, vamos lá. O que é pecado? Vamos começar por aí. Vamos começar a entender. O que é pecado? E você vai falar, depende o ponto de vista, né? Mas, para Jesus, uma vez questionaram Jesus, perguntaram o que é pecado? E ele respondeu, pecado é tudo aquilo que tira o homem do seu centro. Pecado é tudo aquilo que tira o equilíbrio do homem. Ou seja, todos os excessos. Todos os excessos. Sejam vícios, sejam pensamentos, tudo aquilo que te desequilibra de alguma forma. Por exemplo, pensar mal do outro é pecado? É? Tem certeza? Não, né? Não é não. Por quê? Porque isso me tira do centro. Isso me tira o equilíbrio. Porque tudo começa aqui. Tudo começa num negócio chamado pensamento. Esse pensamento, ele desce e todo pensamento vai gerar dentro de você uma emoção. E essa emoção experimentada várias e várias e várias e várias vezes se torna sentimento. E esse sentimento forja a tua vida. Por exemplo, eu não gosto da silêncio. Toda vez que eu penso nela, me dá raiva. Tô brincando, tá? Tô brincando. Mas toda vez que eu penso nela, alguma coisa aqui dentro fala... começa a acelerar o coração, sabe? Emoção, porque emoção é uma reação. Agora eu experimento essa reação várias vezes. Essas emoções de raiva acabam se tornando um sentimento de ódio. E isso, às vezes ela nem sabe que eu não gosto dela. Às vezes ela está vivendo a vida dela numa boa. Mas quem está remoendo aquilo? Entendeu? Então, assim, pensamentos não controlados, não vigiados, trazem emoções, reações que nos faz experimentarmos situações muitas vezes não agradáveis, e se persistirmos nisso, criaremos sentimentos dolorosos para a nossa vida mesmo. Enfim, então pecado é tudo aquilo que tira o homem do seu centro, tudo aquilo que tira o equilíbrio do homem. Perfeito. Mas aí você fala, mas eu não peco. É só meu vizinho que peca. Eu não peco. Eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa que não tenho vícios, né? Eu sou perfeito. E o que está fazendo aqui, se você é perfeito? Se você fosse perfeito, já estava em outras esferas, né? Então, de alguma forma, nós estamos ainda tentando, mas entendemos o que é pecado. Legal. Segunda coisa, quando a gente fala que normalmente eu julgo o outro pelo que ele fez de errado, para mim. Mas o que é certo e o que é errado? Depende do contexto, depende a época, depende a cultura. Um homem pode ter várias mulheres? Aqui no Brasil, não. Mas em outros países? Pode. É cultural. Você cometer algum sacrifício humano, é certo ou errado? No nosso tempo é errado, mas e lá atrás? Os judeus não faziam? E aí? Certo ou errado? Depende. A partir do momento que
Eu li o Livro dos Espíritos, e lá na questão 625, eu li que Kardec pergunta aos espíritos: quem foi o ser mais perfeito que aqui habitou? E os espíritos respondem: vede Jesus, tanto que ele é vosso modelo e guia. Eu escolhi seguir esse ensinamento. Tô tentando, tá? É difícil pra caramba, mas eu tô tentando, né? Pelo menos eu tenho um caminho, né? Se eu chego, um dia eu chego lá. Mas algumas encarnações. Mas é aquela situação. Você pega um rumo e tenta, e vai, e cai hoje, e levanta, e segue. Então, dentro dos princípios cristãos, para mim é certo. Para mim, tá? Mas isso, eu não tenho a verdade absoluta. Jamais eu não tenho essa verdade absoluta. E isso não quer dizer que outras religiões estejam erradas, tá? Pelo contrário. Pelo contrário. Há pessoas que nem estão na religião, porque existe uma coisa muito divergente entre religião e espiritualidade, tá? Tem pessoas que não têm religião nenhuma e são tão espiritualizadas, e tem pessoas tão cheias de religião e tão pouco espiritualizadas. Isso é uma coisa de evolução de cada um de nós. A gente fez o Pai Nosso, não fez? Pai nosso que estais no céu, Pai de todos nós somos irmãos. Porém, cada um aqui é diferente do outro. Sim ou não? As experiências que já vivemos, os tempos que já passamos, as dificuldades que vivemos, cada um se forjou dentro daquilo que experimentou. E tá certo. E para você, certo é certo e errado é errado. E para mim é a mesma coisa. Talvez divergemos algumas ideias, mas somos diferentes. E graças a Deus que somos diferentes. Já pensou um mundo de você? De pessoas como você, gostando das mesmas coisas que você, fazendo as mesmas coisas que você? Falo por mim. Deus falava, não, para. Desliga tudo. Pifou. Falhou. Não deu certo. Vamos tentar de novo. Joga um meteoro e vamos começar de novo. Enfim, a minha visão de certo e errado pode divergir de você. E pode ter certeza que eu vou julgar. Pela minha ótica, eu vou julgar. E eu ainda acho que estou certo. Mas vindo lá do nosso mestre, em algum momento, ele pregou alguma religião? Ele escreveu algum livro, algum manual? O que ele fazia? Uma vez eu vi um negócio muito legal, um pastor falando, mas pastor, e se Jesus voltasse hoje e visse esse monte de guerra, esse monte de corrupção, violência, o sexo desregrado, né? Vício para tudo quanto é lado, o que você acha que Jesus ia dizer? O pastor virou e falou, nada. Na época de Jesus não tinha tudo isso também? Na época de Jesus não tinha guerra? Não tinha ladrão na época de Jesus. Ele estava no meio de dois, né, quando ele morreu. Enfim, Jesus nunca apontou o dedo para ninguém. Ele acolhia quem o procurava. Ponto. A gente vai fazer isso? Quem sabe um dia, tá? Mas nós já temos um direcionamento, a gente já tem uma ideia, a gente sabe o que fazer. Vamos começar a colocar isso em prática. Se um pensamento vier de julgar o outro, mas será que eu não cometi esse erro também? Será que eu já não fiz isso também? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou hipocrisia. Jesus sempre ensinou por exemplos. Ele sempre
Sempre, sempre, sempre. Ele ensinou por exemplos. Mas vamos lá. Quando a gente fala de julgamento, a gente fala da ótica, principalmente da nossa ótica orgulhosa. Da nossa ótica orgulhosa. E a gente sempre, sempre, desde sempre, achou que estava certo e julgou o outro. Nós passamos por algumas feridas narcísicas, né? E a primeira delas foi quando nós achávamos que o planeta Terra era o centro do universo. Nós éramos o centro do universo. E aí Copérnico diz, não, você é só mais um planetinha, um nada no meio do universo, né? Nada. Tudo bem, mas nesse planetinha eu sou o top. Eu sou o top, eu sou o ser mais evoluído. E aí vem Freud e fala, primeiro vem Darwin, meu amigo, tu tá em evolução como a ameba, como o sapo, como o rato, né? Você é um ser em evolução também. Mas tudo bem, mas dentro da minha evolução, eu faço o que eu quero. Vem Freud e fala, meu amigo, a maioria das tuas ações é regido pelo seu subconsciente. Você não escolhe quase nada, né? Enfim, a gente sempre tentou ser a última bolachinha do pacote. E a gente sempre se deparou com o resto esmigalhado e murcho que sobra no fundo do pacote. E mesmo assim, eu quero julgar o outro. Eu quero impor a minha vontade sobre o outro. Eu não estou dizendo que é de uma hora para outra que a gente vai parar de julgar, não é isso. Até porque no livro Obras Póstumas, Kardec fala que o orgulho, o egoísmo, todas essas coisas, você não extirpa de dentro de você de uma hora para outra. Tá? Até porque se você tentar, você vai ficar doido e não vai conseguir, vai ficar frustrado e vai ficar mal pra caramba. Mas você pode tentar, pelo menos começar um pouquinho por dia. Afinal, nós não temos que ser melhor do que ninguém. Nós só temos que ser melhores do que nós mesmos. E eu posso começar dando um passinho por dia. Hoje, se eu julgava 10 pessoas, amanhã eu vou julgar só 9. Depois só 8. E eu vou tentando diminuir o processo. Por quê? Eu já sei o que é certo e o que é errado. O que eu estou querendo dos outros? Joana de Ângeles, ele não falava para o Divaldo que o grande desafio da criatura humana era a própria criatura humana? Ou seja, eu não vou evoluir pelo outro. Eu vou evoluir por mim mesmo. As minhas feridas, quem vai ter que cicatrizar sou eu. Não é o outro. Eu posso auxiliar o outro, mas o que é meu, o que eu preciso passar, eu vou passar. E que eu comece a me atentar o que realmente importa nessa vida. Até porque a gente se perde muito fácil. A gente se perde muito fácil. Temos muitas distrações. Rede social. Rede social, todo mundo é feliz. Todo mundo é legal. Todo mundo é gente boa. Todo mundo é bem-sucedido. O cara pega, lava o carro, passa a manhã inteira lavando o carro. Aí no final do dia, ele põe uma roupa bacana, tira uma selfie e põe no Instagram. Minha conquista. Só que ele não tirou foto do carnê de 120 prestação, que ele tá aqui, ó, para pagar. Mas a pessoa que vê aquele carrão fala, pô, meu, o cara conseguiu. O cara
O cara pode, o cara é poderoso, o cara... O homem e a mulher, ela sai do cabeleireiro, ele sai do barbeiro, tiram uma selfie e postam no Instagram. A felicidade eterna. Eu te amo, meu amor. Acaba a foto, sai daqui, né? Então, são coisas fictícias. São coisas fictícias que não são reais. Mas as pessoas que veem isso compram essa ideia. E fala, eu sou um desgraçado, porque eu sou feio, eu tô liso, né? E todo mundo é feliz, todo mundo é alegre, todo mundo tem tudo na internet. Mas será que aquilo ali é uma vida real? Ou é uma vida de ilusão? E essa vida de ilusão, você começa, pior de tudo, você começa a julgar a si mesmo. Você começa a perder o controle de você mesmo. Só uma pergunta. Alguém aqui é ansioso? O que é ansiedade? Pela cisada, não vou nem perguntar, tá? Não vou, né? O que é a ansiedade? É o excesso de amanhã. Esse excesso de amanhã que muitas vezes você julgou a si, julgou os outros. Você... Hoje eu tô meleca, mas o final de semana vai ser legal. O final de semana vai ser legal. Nas minhas férias vai ser legal. Quando eu me aposentar, eu vou viajar o mundo, vou conhecer a Europa. Pede pro seu vizinho que já se aposentou qual é o valor do INSS que ele recebe. Vai ver se você vai conseguir ir para a Europa, né? Talvez... Talvez dar uma voltinha ali no Riacho Grande. Então, assim, a questão do julgamento, qual é a coisa mais importante que você tem nesse mundo? Qual é a coisa de mais valor que você tem aqui nesse mundo? Alguém escuta outra coisa? Saúde. Tem uma coisinha chamada tempo. Tempo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui nesse planeta para evoluir. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Não sei. Não sei. O que eu estou fazendo com esse tempo que eu estou aqui? Muitos e muitos e muitos espíritos queriam estar aqui para evoluir. E nós estamos aqui. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Ele ali? Saco aquele cara ali, meu. Né? Pensa o quê? Eu vi todo o Instagram dele, eu vi todo o Facebook dele, eu sei tudo que ele posta. Que tempo mal gasto foi esse que eu estou pesquisando a vida do outro. Eu não vou evoluir por ele, nem ele vai evoluir por mim. Todo dia, Deus coloca na sua conta 86.400 segundos para você fazer o que você quiser. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Julgando o outro. Vendo o que o outro está fazendo. Eu tinha uma tia que ela colocava tinha janela assim, ela colocava até uma almofadinha, né, para ficar assim. Ela tomava conta da vida de todo mundo. Sabia quando você chegava, quando você saía, com quem você chegava, com quem você saía, né? Que tempo mais mal gasto é esse? E o que você está fazendo para você? O que você está fazendo para a sua evolução? Julgar o outro,
ou observar o outro para que você não cometa os mesmos erros que o outro cometeu, ok. Mas sair falando o que o outro fez ou o que o outro devia fazer, cada um tem a sua vida. E a nossa vida já é tão difícil de administrar. Eu não consigo organizar a minha vida. O que eu estou querendo organizar a vida do outro? Mas primeiro eu julgo, condeno, né? Dou a sentença e se puder eu também, né? Manda para guilhotina, né? Não é assim. Jesus veio para cá e ele falou várias coisas. Mas qual foi o maior ensinamento que Jesus nos trouxe? A maioria das pessoas falam que é o amor. Mas não foi bem isso. O amor era uma consequência. O maior ensinamento de Jesus foi falar sobre a vida futura. Se você pegar os 4 evangelhos canônicos, você vai ver que ele falou 58 vezes de vida futura, 34 vezes de desapego e 7 vezes de amor. O amor como objetivo principal, ok. Jesus, quando ele passou por aqui, ele sabia, quando ele estava em Jerusalém, ele sabia que ele ia morrer? Ele sabia que ele ia morrer, sabia. E por que ele não vazou? Se ele sabia que ia morrer? Eu sei que eu vou morrer e vou ficar. A não ser que eu tenha um objetivo maior. Quando ele foi para o Calvário, né, desencarnou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Passaram-se os 3 dias e ele apareceu para os seus apóstolos. Por quê? Ele não falava que a vida futura existia? E ele sempre ensinou por exemplos? Aí ele concretizou o que realmente ele veio fazer aqui. Por que ele veio falar sobre a vida futura? Porque, eu vou viver 70, 80, 90, 100 anos, sei lá. Se eu achar que acabou por aqui, para que eu vou me melhorar? Vou nada, eu vou aproveitar o que a vida tem de melhor para me dar. Vou enfiar o pé na jaca mesmo, né? E aproveitar o que a matéria me fornece de prazeres. Porém, se eu sei que a vida continua, peraí. Reação, ação, reação, Newton já falava nisso. Então eu vou enfiar o pé na jaca só um pouquinho, né? Que aí eu passo pelo umbral rapidinho, né? E não fico marcando muito tempo ali. Mas falar da vida futura te traz fé, te traz esperança, te traz... Por que eu vou julgar o outro? Isso não vai me trazer em nada, isso não vai me... Quando ele falava de vida futura, de plano espiritual, de evolução, esse Cristo planetário que trouxe tantas coisas, é para mim começar a olhar mais para dentro de mim do que olhar para fora de mim. Vou procurar Deus. Eu vou lá no Centro Espírita, lá no Aparecida Castelli, porque eu vou encontrar Deus lá. Aí eu chego aqui e não vejo Deus. Eu vejo uma espiritualidade que me ajuda a gente pra caramba. Mas Deus, mas eu não vejo. Eu fui na igreja católica, lá eu vou ver Deus. Aí eu chego lá, tem a lampadinha acesa lá, quando a lampadinha está acesa é porque Deus está lá, né? A lampadinha queimou, está apagada. Eu falei, não vejo Deus lá também. Então eu vou lá onde bate um tambor, sabe? Vou procurar Deus lá. Toda vez que eu procurar Deus fora de mim, eu não vou encontrar. Eu só vou encontrar Deus quando eu olhar para dentro de mim. Eu não vou olhar o amor que Jesus tanto falou quando eu procurar no outro. Eu vou ser feliz quando eu tiver tal pessoa. Vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Não. Você vai ser feliz quando você olhar para dentro de si e gostar do que você vê. E aceitar aquilo que você tem do jeito que você é. Aí você vai ser feliz. E aí você vai encontrar Deus e felicidade, mas tudo está dentro de você e nunca fora de você.
Então, quem eu tenho que julgar? O outro? Se tudo está dentro de mim, eu preciso julgar somente a mim. E lembrando que, quando eu falo que existem dois planos de evolução, o plano espiritual e o plano físico. Eu adentro a esse mundo físico, eu saio de lá e venho para cá e entro por aqui pela porta do nascimento. Vou vivendo, convivendo, aprendendo e passo, desencarno, volto para o plano espiritual e assim vai várias vezes até não precisar mais dessa matéria para continuar o meu projeto evolutivo. E quando eu adentro a essa vida, como que eu chego aqui? Sozinho, pelado e sem R$1. E quando eu saio? Saio sozinho, põe uma roupinha para não estragar o velório, mas também que fica. E eu não levo nada daqui, a não ser aquilo que eu fiz e aquilo que eu senti. Os meus sentimentos, as minhas construções emocionais e morais. É isso que eu levo. E o que julgar o outro vai me trazer de benefício para me levar? Desequilíbrio. Somente desequilíbrio. Comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para dentro de você. Comece a buscar o que há de mais belo dentro de você. Comece a se relacionar com você mesmo. E você vai ver que automaticamente você para de julgar o outro. Você para de falar do outro. Porque você já tem muita coisa para fazer dentro de você mesmo. E para você ver como é tão legal isso, quem quiser e quem puder, por favor, fique em pé. Essa pessoa que está do seu lado, que é o teu próximo mais próximo, tá? Pode ser que você conheça, pode ser que você não conheça, pode ser que você goste, pode ser que você não goste também, mas pouco importa. Se você cair, é ele que vai te socorrer, porque é o que está mais perto, né? A não ser que, né, deixa cair, né? Só para ver aqui, só para ver o barulho. Mas, enfim, independente das diferenças, porque somos diferentes, dá um abraço nesse próximo. Eu ganhei o melhor abraço. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Pessoal, quem já abraçou pode sentar porque precisa acabar a palestra, tá? Consegui fazer uma bagunça. Mas assim, só para vocês verem. Vocês se sentiram melhor antes do abraço ou depois do abraço? Por quê? Porque o Deus que mora dentro de você abençoa o Deus que mora dentro do outro. E vice-versa. E é assim que somos felizes. E isso eu não preciso julgar. Isso eu não preciso fazer nada. Eu só preciso querer ser melhor do que eu mesmo. Muita paz, muita luz. Que Deus abençoe a todos.